Revolução Francesa, pouco mais de uma década depois da Revolução da Independência Americana, né? A Revolução Francesa também, bebendo ali nos pensamentos de Voltaire, né? Voltaire, o pseudônimo, na verdade, era um pensador francês, iluminista, François-Marie Arouet, e desenvolveu também o pensamento político e também os primeiros ideais ali de liberdade, de igualdade, né, para que se consolidasse muitos séculos depois a democracia como um governo preferido dos estados contemporâneos ocidentais, né. Muita influência também foi imprimida nessa época pelo Barão de Montesquieu, com a tripartição dos poderes, também fazendo um compartimentamento ali de atribuição e de limites de poder, né? Porque separou aquilo que estava reunido na mão de um soberano, na mão de um rei, né? Separou os poderes legislativo, judiciário e executivo. Também uma forte influência no pensamento político e no pensamento democrático do mundo, né? Jean-Jacques Rousseau também escreveu sobre essas relações políticas, né, e nos deixou uma obra primorosa. Aliás, Montesquieu também deixou uma obra primorosa, que foi O Espírito das Leis. E Jean-Jacques Rousseau, O Contrato Social, né? Esse pensamento vai se tornando cada vez mais discutido, né? E aí as primeiras universidades da Europa encampam as ideias do iluminismo, do constitucionalismo e do pensamento democrático, e nós temos ali entre 1850 e 1950 um período de grandes revoluções também, de grandes, eu diria até, de grandes sacudidas na história do mundo, né, e também no poder político. Nós temos a Revolução Industrial, que acarretou, ou pelo menos influenciou muito no fim da escravidão, né, nos meios de produção, nas formas de produção e consumo. E tivemos no início deste século passado muitas revoluções também, muita efervescência do pensamento político, num período de muita dificuldade, principalmente na Europa, né? A Europa atravessou um período de dificuldades imensas, com líderes políticos trazendo à tona ideias autoritárias, né, como Adolf Hitler na Alemanha, Joseph Stalin na Rússia, Benito Mussolini na Itália, Francisco Franco na Espanha, Antônio Salazar em Portugal. Esses políticos, esses líderes mergulharam a Europa num período nefasto, né, de guerras, de muita violência, de muito autoritarismo, de preconceitos, de toda sorte, né, ajudando-nos a enxergar, mais uma vez, a importância de limites de atribuição, de limites de poder, de limites de governo, né, de limites de autoridade aos governantes. Somente nos Estados Unidos, neste último século completo, é que a democracia se consolidava mais fortemente. Ainda bebendo nos ideais, né, de Thomas Jefferson, com a independência americana, ou de Abraham Lincoln, com a abolição da escravatura, mas atravessaram também por situações, por ocasiões, né, circunstâncias de muita dificuldade. A eleição de Lincoln desencadeou nos Estados Unidos uma dicotomia absurda no pensamento político e no pensamento de governo mesmo, gerando ali uma insatisfação muito grande dos estados sulistas, a ponto de se ter uma ruptura fratricida, né, uma guerra de secessão americana fratricida, muito séria, em que aqueles que eram tidos como irmãos, povos irmãos, né, colônias irmãs, depois da independência, consolidando ali o governo democrático, essa ruptura absurda, né. Depois, a crise de 1929 também trouxe para os Estados Unidos momentos de muita tensão, de muita dificuldade,
com centenas de suicídios, né? E, por fim, o envolvimento dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Foram acontecimentos que auxiliaram no amálgama desse pensamento democrático de liberdade, né, muito forte que tem nos Estados Unidos, né? Mas ainda existia ali, nesse momento, uma pedra no sapato da democracia americana, que era o racismo com os negros, com a população negra, né? Ainda tivemos ali, até as décadas de 50, 60, episódios, né, que não eram esporádicos, eram episódios mais incisivos, né, mais abrangentes no Estado americano, e que teve ali na pessoa de Martin Luther King Jr. Um pensamento revolucionário muito forte. Martin Luther King Jr., nós sabemos, fez um dos discursos mais bonitos, mais importantes da história americana. E olha que ele tinha pouco mais de 35 anos, né, quando fez esse discurso. Infelizmente, foi assassinado aos 39 anos de idade, em 1958. Né? De lá para cá, nós ainda tivemos episódios mais esporádicos, mas ainda assim com esse desafio americano de vencer esse preconceito para com a população negra. Ainda hoje nós temos episódios, a bem da verdade, mais esporádicos, mas ainda temos, de atuações, de atitudes muito fortes, muito incisivas da polícia americana, né, quando se trata da população negra. No Brasil não é muito diferente também. Quando nós vemos, muitas vezes, uma polícia agir de forma muito incisiva, de forma muito violenta contra a população negra pobre nos grandes centros urbanos, né, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Salvador, nós ainda vemos muito dessa atuação. E esse é um desafio para nós. Nós vivemos um período agora de muita intransigência, de muita discussão política, ideológica e até religiosa no Brasil, que está nos trazendo preocupação e necessidade de reflexão sobre a nossa forma de governo, sobre os limites de poder dos nossos governantes, dos nossos poderes constituídos, né? E é por isso que eu trago o pensamento aqui de Jürgen Habermas, porque Jürgen Habermas, participante da segunda escola de Frankfurt, na Alemanha, né, é um pensador contemporâneo, é um pensador que tem se debruçado grandemente sobre esses temas, mas ele traz uma visão diferenciada. Segundo Habermas, que desenvolveu um pensamento da racionalidade comunicativa, né, ele nos puxa à razão de que o debate é mais importante. E o debate sincero, o debate verdadeiro, o debate proveitoso, né, e dentro dos limites normativos, dos limites das regras constituídas, né. Habermas desenvolveu esse agir comunicativo diante de 4 pretensões, que eu chamo até de 4 pilares, para o pensamento democrático moderno. A primeira pretensão é a da inteligibilidade. Os discursos de quem pretende discutir a política, o poder político, discutir as formas de governo, devem ser discursos com inteligibilidade, né? Com expressões inteligíveis, alcançáveis pelo povo. A pretensão da verdade, o conteúdo deve ser sempre verdadeiro. Como nós temos visto a verdade ser atacada, vilipendiada, né? De ambos os lados, se é que nós podemos estabelecer assim, né? Lados. A pretensão da sinceridade. O discursante, o falante deve ter sempre a sinceridade como bandeira para expressar as suas intenções. Que as suas intenções sejam sinceras, não apenas discursivas, né? Não apenas na fala, mas que sejam sinceras no sentimento para com a coletividade.
nós vemos um individualismo muito grande, nós vemos os jogos de interesses particulares se sobrepondo ao interesse coletivo, né? E a pretensão da correção normativa, que é exatamente os enunciados têm que ser corretos, contextualizados dentro de um conjunto de normas existente, né? E a Constituição é o mais importante deles, né? Nós devemos sempre ter a Constituição e abaixo dela as leis infraconstitucionais como regra de cada um de nós e de todos